Conhece a orquídea labiata, a orquídea do Nordeste? Deixe nos comentários abaixo. Deixe nos comentários também se você aprendeu aqui na live sobre ela. Olá! Feliz noite! Feliz noite para você! Estava com saudade de vocês. Domingo começando uma semana de live. RM Flores, ei Marisa, minha amiga. Vou encontrar com você dia 6, com você, com a Beth. Vai ser sensacional, se Deus quiser. Lá na Marisa a gente vai falar das violetas, das peperônias, né Marisa? Das peperônias, violetas e fitônias. Lindas. Ei Pablo, orquídeas, live vai ser maravilhosa. Gente, vocês vão ver que pessoa sensacional. Ei Douglas. Encarnação Dora, boa noite, boa noite. Ivônia, boa noite. RM, Flores Olambra, fitônias, isso. Professora Regina da Botânica na Mesa tá pensando em ir lá na Olambra pra gente se ver. Eu tô tão feliz com isso, não é? Oi, professora. Feliz noite para você. Bem-vindo a mais uma semana. As lives vão ser maravilhosas, se Deus quiser. Para quem é novo aqui no canal, eu trabalho com plantas, vai fazer 40 anos, sou especialista em plantas. Trabalhei com a floricultura das minhas irmãs quase 30 anos. E trabalho com a minha mãe lá na fazenda. A gente tem produção de mudas cítricas, coco da Bahia não. E sou consultora paisagística. Agora eu trabalho nas redes sociais há 1 ano e 3 meses. Eu vou fazer um tour na Olambra, já fiz há uns 2 meses atrás. Vou fazer um tour dia 5/11, eu vou em Campos de Olambra, 6/11 a 14/11 na Olambra. Então 5/11 a 14/11, não percam nada. Vai ter stories, vai ter vídeo de feed, reels, vai ter live todos os dias. Tem dia que eu vou fazer de manhã e 20 horas, mostrando a vida dos produtores, dando dica de plantas. Gente, vai ser sensacional. Vai ser uma pré-divulgação do meu livro. Eu vou nessa viagem porque eu tenho que ir na gráfica, assinar lá o negócio de bloco dos livros. Falei assim, eu vou dar um pulinho no Olambra. Aí eu vou dar esse pulinho no Olambra, porque só no final do mês que eu vou encerrar lá na gráfica. Aí eu volto no Olambra. Então assim, de 5/11 a 14/11 é um pré-lançamento, e vou aproveitar para vocês conhecerem comigo a Olambra. Então eu convido quem puder para ir lá, porque eu vou no Ceaflor, por exemplo, no dia 9/11, lá é aberto para todo mundo. Vou mostrar para vocês tudo que tem lá, porque vocês não puderem ir agora, para vocês irem depois, programar. Gente, tem tudo, contém insumo, vaso, tudo para orquídea, plantas com preço muito bom. Olambra, para quem gosta de plantas, é uma viagem obrigatória. Então acompanhe, 5/11 a 14/11, não perca as lives, por exemplo. Vocês veem muito aqui a RM, quem tá assistindo a live agora, como quem vai assistir depois, que as minhas lives estão atingindo assim 5.000, 6 mil pessoas que vêm depois. E para quem faz live assim praticamente quase todo dia, né, 5 dias na semana, é muita coisa. Assim, por exemplo, tem dia que eu vou em 4 produtores, por exemplo. À noite eu vou explicar, olha, eu fui nesse produtor, é isso, isso e isso, ele tem dicas disso, disso e disso. Então eu vou mostrar tudo para vocês que eu vou fazer todos os dias, tá bom? Para quando vocês for lá, vocês ficar bem, porque a Olambra é a maior cidade, é a cidade referência no Brasil. É a maior cidade em produção e comércio do Brasil, em plantas, flores, tudo, né? Vai pro Brasil todo aí e países também ao redor aí do país. Então vai ser sensacional. 5/11 a 14/11, não percam nada. Mas eu vou divulgar, a minha agência já tá fazendo tudo.
A gente vai divulgar os lugares que eu vou, tô combinando com eles. Eles vão divulgar no canal deles também, os produtores, Ceaflor, Granflora, todo mundo vai divulgar. Para onde eu vou, vocês não vão ficar sem saber não. Vou divulgar tudo, tá bom? Agora eu vou ver aqui se a minha convidada que chegou é uma pessoa muito especial, que sabe muito de orquídea, Catleia. Vocês vão gostar muito da live de hoje. Papel e caneta na mão. Oi! Feliz Oi, noite, Ana Paula! Feliz noite para todo mundo. Você Tudo tá aí bom? na casa das suas tias? Tô. Preparei um cenário aqui, olha só. Nossa! Labiatas, rubras e tipo enfeitando e algumas catilés aqui embaixo. Mas tá tão lindo! Que lindeza! Obrigada. Parabéns! Pessoal, Vocês boa merecem. noite, Michele. Já tem uma galera grande aí, né? Segunda live, essa tá bem esperada. Aqui. O som tá bom? O som tá bom. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Gratidão. E eu gosto muito do Eu que agradeço, porque o convite foi ótimo. Ao Pablo Orquídeas, esse cenário. Ele já viu antes. Ele me deu uma força aí, porque eu precisava ver a posição, se estava tudo certinho, né? E aí o Pablo é uma pessoa maravilhosa. Liga para mim que eu te ajudo. Então eu perturbei ele antes de começar a live. Deixa eu te falar. Conta pro pessoal. Sim. Eu achei, assim, fantástico o seu trabalho. Conta o seu trabalho, Obrigada. Aquela questão que você faz com a Leroy, de distribuir, de fazer as oficinas e eles te fornecem as orquídeas para você colocar nas árvores com o pessoal. Você também tem associação que o caminhão vai, vocês fazem encomenda. Você tem tanto trabalho aí com as orquídeas. Fala com o pessoal a cidade que você tá. A casa é sua. Tá bom. Então vamos lá. Meu nome é Michele Canário, para quem não me conhece. Eu moro em Fortaleza, Ceará. Obrigada. Eu acabei de tomar um suquinho de laranja. Então, meu nome é Michele Canário, eu moro em Fortaleza, Ceará. Cultivo orquídeas há mais ou menos uns 16 anos. E comecei para salvar as orquídeas da minha mãe, que era uma serial killer. Ela matava em série uma atrás da outra. E eu ficava assim, gente, o que tem de tão difícil cultivar uma planta que a pessoa compra, vem com flor e depois morre? Será que é assim, né? E aí eu comecei a estudar e já comecei a me encantar pelo mundo das orquídeas. E a labiata é a minha paixão, porque não tem perfume melhor do que a labiata, não tem mais flores no Nordeste, assim, orquídeas que dê mais flores do que a labiata. E aí, ao longo desses anos, eu fui estudando, até que hoje em dia, eu estou fazendo o curso de técnica agrícola, não concluí por conta da pandemia, né, ainda está em conclusão, com a especialização de orquídeas. E eu vendo material de cultivo, vendo algumas orquídeas ocasionalmente, e atualmente, desde o ano de 2019, eu assumi a presidência da ACEL, a Associação Cearense de Orquidófilos, né, que é a associação aqui do Ceará. E aí, logo quando eu assumi, eu já fui me propondo alguns projetos que eu ficava pensando, por que não tentar alguns projetos bacanas, né? E o primeiro projeto foi na Leroy. Eu fui lá na Leroy, conversei com o gerente do setor de jardinagem na época, e perguntei para ele o seguinte: o que vocês fazem com as plantas que não são vendidas? Né? Porque a orquidofilia aqui, Ana Paula, ela é crescente, mas ao mesmo tempo uma loja feita a Leroy, que quem tem Leroy assim na sua cidade, eu sei que tem muita cidade que não tem, a Leroy é uma loja enorme, o setor de jardinagem da nossa loja aqui é grande.
E a gente botava Aqui pela na loja e via cidade, aquele mar. de Minas, a gente não tem Leroy. Ah, A gente tem em Belo Horizonte, não. que fica 75 quilômetros daqui. Se a pessoa não tem na cidade, tem próximo, né? Eu conheço a sua cidade. Passei muito brevemente por Pará de Minas para fazer uma venda há 14 anos atrás. No caminhão de orquídeas, inclusive. Que legal! Então, quando eu comecei a estudar, antes da gente falar, eu vou lhe explicar como eu cheguei na sua cidade. Eu fui convidada pelo Orquidário Flores do Lago, que fica em Pato de Minas, que é entre Belo Horizonte e Brasília, e para passar um tempo lá para aprender todo o beabá da orquidofilia, do comércio de orquídeas. Então, desde a precificação, substrato, vaso, as mudas, o plantio, a adubação, tudo. E fazer a carga do caminhão e ir nas cidades, descer aquela carga e fazer a venda. Então, eu tive uma oportunidade magnífica, passei 60 dias e passei por todos os setores, desde o laboratório até a estocagem. E aí, teve alguns finais de semana que eu tive a oportunidade. Então, conheci um pouquinho, fui Pará de Minas, Santa Helena, no interior do Goiás, que é uma cidade pequena, linda, maravilhosa. Conheci um pouquinho do Goiás, fui até Brasília. E o Nordeste eu não menciono porque toda vida que tem exposição dentro do meu Nordeste, eu entro dentro do ônibus muitas vezes, que o avião às vezes não tem disponível, e passo a noite todinha viajando para chegar no outro dia e prestigiar a exposição. Às vezes eu passo de 12 a 16 horas dentro do ônibus para poder chegar na exposição no outro dia, ver os amigos e prestigiar, às vezes até julgar as orquídeas daquela exposição. Você é uma pessoa que serve de exemplo para nós. Obrigada. E aí vamos para a Leroy, né, que você mencionou. Então, quando eu cheguei na Leroy, eles olharam para mim e disseram assim, as orquídeas que não têm mais flores, que não são vendidas, que nenhum cliente se interessa, a gente joga no lixo, a gente descarta. E eu fiquei, como assim bota no lixo, né? Vocês não têm nenhum trabalho social, vocês não têm uma forma de tentar reaproveitar as plantas, mesmo que seja um Phalaenopsis, que a sua maioria é Phalaenopsis, mesmo que seja um híbrido de Cattleya, muitas vezes sem identificação, não deixa de ser um trabalho, uma planta, todo um desenvolvimento no laboratório até chegar ali. Tudo né? lindo. Então, aí eles olharam para mim e disseram assim, você tem alguma proposta? Se tenho. Eu fico à disposição da loja para 1 ou 2 vezes no mês, tirar uma tarde, vir para o corredor do setor de plantas, ou onde vocês quiserem, ministrar oficinas de cultivo de orquídeas para os clientes. E em troca, eu gostaria de receber todas as orquídeas que iriam para o lixo, porque eu faço a triagem do que realmente iria para o lixo, que não daria para salvar, e aquelas que dariam para a gente salvar, eu vou levar para a associação, depois que passa, né, por uma limpeza, a triagem, passa pela limpeza daquelas plantas que realmente não dá, eu descarto. As que dão, passam pela aguação, aplicação de defensivo, fungicida, adubação, e aí eu junto os associados e a gente faz mutirões para introduzir as orquídeas em algumas árvores pela cidade. Então, por exemplo, a Casa José de Alencar, a Casa José de Alencar, você achou bacana? Que louca! Então, a gente pegou, nós já colocamos aonde? A Casa José de Alencar é uma casa que é um patrimônio histórico do Ceará, né? Onde José de Alencar nasceu, tem a casinha dele e tudo. E nós fazemos nossas reuniões lá na Casa José de Alencar. Então, a gente já colocou lá. E antes da pandemia, porque infelizmente está acontecendo toda essa coisa mundial e a gente não pode controlar e a gente tem que entender que tudo tem um tempo para acontecer e ter a paciência de esperar que tudo se resolva da melhor forma possível, que todos consigam ficar bem, né? Então, antes da pandemia, eu fui para... Vai dar tudo certo. Pensamento positivo e olhar para frente sempre, porque para trás nada vai acontecer. Já passou. Então, a gente já chegou, já passou, nós já chegamos no Parque Estadual do Cocó, que
que apesar de ter uma área enorme na nossa cidade, dentro do estado do Ceará, ele tem um rio enorme, afluentes, que passam, tem toda uma área de preservação dos animais, tem um parque que tem um lado, que é nesse parque a gente consegue fazer introdução de orquídeas exóticas, porque, entenda, Phalaenopsis, híbridos de catilé, que não são orquídeas naturais, por exemplo, como as labiatas, que é o que a gente recebe, são híbridos, a gente coloca no parque, nas árvores, na entrada, aonde existem plantas ornamentais híbridas. Então, são árvores que não são nativas, a gente não entra dentro da degradação da parte da mata nativa do parque. A gente só utiliza aonde tem todo um trabalho, todo um projeto, onde a gente senta, conversa com o biólogo, conversa com os funcionários, com o diretor, e eles dizem, podem colocar aqui. Então, a gente já começou a introduzir, já fizemos algumas árvores já coloridas, já colocamos Phalaenopsis, que já floraram durante a pandemia, que nós não pudemos ver, mas que os funcionários do parque gostaram tanto do projeto que quem estava trabalhando tirou foto e mandou para a gente, para dizer, olha que linda, a sua orquídea florou, a sua orquídea florou. Então, o projeto da Leroy é esse projeto bacana e que a gente está esperando tudo isso passar para retomar, né? E é um projeto então, para assim, ser replicado no país todo. Nossa, e é um projeto simples, sabe? Eu tenho um ditado. O não você já tem, você só tem que tentar o sim. Eu aprendi, você já tem um não de resposta. Com a Beth da Isidoros. Paulo, não, você já tem. O não a gente já tem, porque é tipo assim, será que eu vou... Não, mas vai dar errado, às vezes é isso que o ser humano pensa, né? Então o não você já tem, por que você não vai tentar o sim? Então, o tentar o sim é você se vestir de coragem, botar uma ideia na cabeça, ver se aquilo realmente é bacana, vai lá, encara e vamos lá, bota o projeto. Se alguém chegar para você e dizer assim, não, tudo bem, você já tinha um não, você não vai ficar chateado, já era aquilo que você tinha. Mas você pode conseguir um sim, e foi o que eu consegui, e eu nem acreditei quando eu consegui, eu fiquei assim. Eu cheguei em casa e disse para minha mãe, para minha filha, eu nem acredito que eu consegui. E a minha mãe olhou para mim e disse, que você é doida? Como é que você tem coragem de chegar lá e disse, mas eu já tinha um não custava tentar o sim, eu consegui o sim. Né? Fantástico. Então, é isso que é o projeto da Leroy, né? E assim, eu sei que tem muitas críticas às vezes, sabe, Ana Paula? Porque são plantas que não são plantas naturais, entre aspas, não são plantas que a gente encontraria normalmente na natureza. É um híbrido. No caso, o Phalaenopsis é uma planta asiática, que a gente sabe que vem as mudinhas pequenas para os produtores dentro do nosso Brasil, né? Porém, não deixa de ser um ser vivo, não deixa de ser uma planta. E, gente, é um projeto bacana. É como você disse, super bacana. É planta. Preserva. Não é isso, você faz um trabalho de reciclagem, faz um trabalho de preservação e você ainda junta um grupo de amigos, um grupo de pessoas por um bem comum para enfeitar a cidade. Não vejo nada de... Então, que esteja negativo aí, tudo positivo, tudo. Tudo positivo. Mas tem gente, né, tem gente que gosta. Tem. No começo eu levei algumas críticas, aí eu disse assim, gente, vocês já foram a São Paulo? Vocês já foram no Rio de Janeiro? Vocês já olharam para as árvores em São Paulo? Aquelas chuvas de ouro, amarelas, alaranjadas, que são híbridos, colorindo no meio do nada, assim, da Avenida Paulista, no parque, você vê aquele mundo de flores coloridas, que não são flores comuns, são orquídeas, aquele mundinho particular, que todo mundo acha que é um bicho de 50 cabeças, e que você se identifica. Então, tudo qual é o problema? Tudo é planta, tudo é válido, né? Mas deixa então é isso. Deixa eu te falar. Eu gostei muito fala pro pessoal por que é esse nome da nossa live. Então, a nossa live
Eu agradeci e continuo agradecendo você o convite, foi maravilhoso, gratidão. E o nome é Catilé labiata, Rainha do Nordeste. Michele, mas por que a Rainha do Nordeste? Mundialmente, no mundo orquidófilo, a Catilé labiata ela é conhecida como a orquídea nordestina, como a Rainha do Nordeste, porque ela ocorre basicamente pelo Nordeste. Ela ocorre no Ceará. A gente ainda não sabe exatamente o motivo. Ela pula o Rio Grande do Norte, que é Natal, aí vai para Paraíba, que é João Pessoa, depois vai descendo, aí tem Recife e tem até Alagoas, e um pouquinho depois de Alagoas ainda tem. Então, ela é uma planta endêmica restrita ao Nordeste. Em 1818, florou pela primeira vez no outono, no inverno europeu, uma Catilé labiata, que foi vista a floração pela primeira vez pelo William Cateley, e ele ficou encantado com o tamanho que aquela orquídea tinha dado uma flor, coisa que eles tinham florado, sempre eram plantas menores, cimbídeos, outros gêneros de orquídeas menores. As catileias, porque o gênero catilé, ele tem uma base de espécie, não de híbridos, espécie. São aquelas que são encontradas na natureza pelo mundo todo. Tem mais ou menos 75 a 77 espécies de catileia, sem ter a reclassificação atual das sofronites e das lélias ter passado para o gênero catileia, né? Então, isso abrange mais ainda. Então, para eles, o que eles faziam nas expedições? Eles mandavam estudiosos, na época poderia-se dizer o nome da atualidade que diz o mateiro, né? Eles mandavam eles virem da Europa para o Brasil fazer a coleta de orquídeas, coleta de plantas ornamentais, nativas do nosso país. Eles levavam de navio. E no meio do navio, eles colocavam forrações. Então, eram folhas de árvore, banana. O que eles encontravam, eles usavam de forração dos balaios, que eram cestos feitos de palha, com as orquídeas que eles iriam colocar dentro das estufas, e realmente eram estufas com sistema que eram aquecidos através de fogueiras, de lenha, né? Como se fossem formas, para dar um clima tropical dentro dessa estufa, diferente do clima externo, que era o clima europeu frio. Em 1818, a primeira catileia florou para ele. Ele ficou encantado e foi tentar registrar. E no registro, o que aconteceu? Eles colocaram, primeiro nome, Catileia, em homenagem a ele, que era Catilei, que foi quem descobriu, e labiata pelo tamanho do labelo, porque o labelo, que era a parte central da flor, era muito grande. E aquilo chamou a atenção deles. Então, em 1821, foi registrada a primeira catileia do gênero Catileia, que foi a Catileia labiata. E, a princípio, o que eles imaginavam? Que elas não eram do Nordeste. Eles pensavam que ela era a Catileia Varneri, que na época as expedições tinham sido para o Rio de Janeiro e que a coleta de orquídeas tinha sido do Rio de Janeiro. Só que eles saíam catando forrações de todos os estados que o navio ia passando, conforme aquela vegetação, aquela folhagem ia murchando, eles jogavam no mar e repunham a nova vegetação para preservar as orquídeas que eles tinham coletado. E nesse meio acabou indo 3, 4 bulbinhos, alguma coisa de uma labiata do Nordeste, né? Provavelmente do Ceará, pelo que a gente tem estudo. E aí aconteceu tudo isso e surgiu o gênero Catileia nesse ano, em 1821, com o primeiro registro. Entendi. Deixa eu te falar, você falou É uma história bem antiga, né? Você falou para mim que tem no país todo um mês de pico da labiata e que no Nordeste ela floresce no mês de pico, mas floresce o ano todo. Pode florescer mais de uma vez, além do pico. Mais de uma floração por ano. Porque aí então é assim. o clima e tudo, né? A labiata, a Catileia labiata especificamente, ela é uma planta, uma catileia que ela gosta de calor.
Muitas pessoas fora do Nordeste, mais para o lado do Sul, têm labiatas que vegetam, às vezes, durante 1, 2 anos, mas às vezes só chegam a florar quando está numa época de mais seca no Sul e mais calor. Aqui elas são encontradas na natureza em paredões de rocha pregada nas pedras no meio do sol. Elas têm a vegetação, a folhagem, os bulbos avermelhados de tanto sol que pega. Então, elas gostam de calor. E aí tem um ápice. Elas passam, a partir do mês agora de novembro, outubro, agora em outubro, novembro, dezembro, elas vão formando as espatas, que é a parte floral onde surgem as flores. E mais ou menos começa a floração, aqui no Ceará. Mais ou menos final de janeiro por fevereiro, e o ápice de floração é o mês de março e o mês de abril. É o mês em que quase todos os nordestinos que têm labiata na sua coleção têm um ápice, um boom de flores de labiata. Porém, há mais ou menos umas coisas de 3, 4 anos para cá, a gente tem observado que com a mudança climática, o clima mais seco e mais quente, as labiatas têm florado, quase bem dizer, o ano todo. Eu sou uma colecionadora que tenho labiatas com flor basicamente o ano todo. Todo mês eu tenho no mínimo uma labiata com flor. Porque o meu foco da minha coleção, 80% mais ou menos, é de labiata. Mas eu tenho registro de amigos, de pessoas da associação, de clientes, pelo Nordeste todo, que de repente, um mês, por exemplo, de agosto, de setembro, às vezes no mês de julho, estão com labiatas com flor. Porque elas estão florando basicamente o ano todo por conta dessa mudança climática, né? Deixa eu te falar, elas aí ficam no sol direto o dia todo? Não. Então, as labiatas, elas ficam... Não, na mata, elas estão embaixo das árvores, nas copas mais altas, nunca é sol pleno. Nas rochas, são em precipícios, tem o paredão de rocha, mas tem as árvores e a vegetação em cima. No cultivo, nós cultivamos basicamente embaixo de um sombrite de 50%, mas existe um ou outro colecionador que coloca em árvores, às vezes no sítio, né? Ou no terreno que tem, geralmente o orquidário separado da casa, que elas vegetam quase que a sol pleno. O que acontece? Pode acontecer de queimar as primeiras folhas, né? Queima mesmo, ficam pretas, caem, e depois elas vão se adaptando e ficam vegetando basicamente a sol pleno. O dia todo só. Mas a labiata... Olha, Ana Paula, eu já vi casa de cliente de ter uma labiata no sol o dia todo. Acredite se quiser. O dia todo. E a gente fica assim, olhando e fica, nossa, né? A gente fica, às vezes, bota embaixo de um sombrite, é igual criança, né? Bota embaixo do sombrite no pé que queima e o cliente tá lá, isso aí era da época da minha avó, e aí já virou isso aí na árvore, eu nunca mexi, nunca tirei ela, mas ela deixou de florar. Por que ela deixou de florar? Porque, às vezes, as pessoas pensam que é só sol, e não botam tanta água, nem muito menos adubam. E aí as plantas diminuem, a vegetação diminui, né? Para se resguardar de energia nos bulbos, diminui a floração para poder armazenar energia suficiente para permanecer viva. Deixa eu te falar. Então acontece muito isso. Um vaso floresce uma vez por ano ou pode florescer 2 vezes? Pode florescer, ele normalmente é uma flor por ano, uma floração por ano. Porém, se esse vaso tem mais de uma frente, ela pode florar 2 vezes no ano, até mais. Essa labiata aqui, do vaso aqui, ela tem 5 frentes. Ela tá com uma flor aqui e 4 espatas, que ainda não botou botão. Então vai terminar essa floração daqui um mês, talvez eu já tenha a flor de novo e vá. Tem, eu vou tirar o fone e vou pegar. A gente gosta de ver tudo, né? A gente é curiosa.
A gente é curiosa. Ela é um vaso bem grande. Olha a flor. Nossa, que Ela não está aberta maravilha. total, está abrindo. Tá vendo? Eu vou colocar o fone aqui de um lado para mim poder ouvir o que você está falando. Mas tá... Ela está abrindo. É uma labiata intraglorlata. A coloração é bem escura. Olha, o labelo parece um veludo. E aqui é uma frente. Aqui já é um segundo bulbo. Olha a espata. Aqui na minha mão. Aqui já tem outra. Aqui já tem outra frente que a espata secou, mas que já tem botão dentro. E aqui é que é a traseira. A traseira não vai dar flor. Mas tem uma... Explica o pessoal o que é espata. A espata é onde sai a flor. Deixa eu virar aqui para mostrar melhor. A espata é como se fosse que chama de fata, que é onde saem as flores da labiata. Algumas épocas do ano, Ana Paula, quando está muito, muito quente, elas floram sem a espata direto da flor. A gente até toma um susto. A folha assim, sem nada, de repente, flora. Do nada. E para você ter noção, essa planta, ela é toda escura, olha, pela coloração rubra, que é a cor das folhas. Olha a parte de trás das folhas, são roxas, tá vendo? Avermelhado. Não é porque estava pegando um pouco de sol, não. É, mas aí não é por conta do sol, é por conta que quando a flor é assim, bem escura, ela tende a deixar uma pigmentação nas folhas. Já quando a flor é toda branca, as folhas são verde, bem clarinho, tipo o que a gente chama de verde alface. Aquele verde bem bonito, brilhoso. Quando é semialba também, as folhas são cores de verde bem claro, mas quando ela é roxa ou rubra, que é o caso dessa, as folhas têm uma tendência de ficar, porque ela está embaixo de um sombrite de 50%. Pega sol mais pela manhã, mas pega também à tarde. Porém, pela coloração da folha, as pontas de raízes ficam mais escuras e as folhas também. Assim como os bulbos que sustentam ela. Você faz transplante dos vasos? Faço. Faço replante quando é necessário. Não vou colocar ela aqui no chão que a gente vai continuar conversando. Faço, mas eu não faço anualmente, né? As catileias, ou boa parte das orquídeas, a gente faz o replante quando se diz necessário. Michele, quando vai ser necessário? Quando essa planta chegar na borda do vaso. Vou pegar outro vaso. Aqui é uma labiata, a flor é alba. Tá vendo a cor das folhas como muda? Já é bem verdinha. E ela tá no vaso plástico, já tá precisando de replante. Michele, como é que eu sei? A frente já chegou na borda do vaso, não tem mais para onde ela crescer. Aqui é o momento exato de tirar ela desse vaso e plantar. Seja no toco, seja no outro vaso. Se for num vaso, você dá um espaço de pelo menos 2 a 3 dedos na frente para essa planta crescer. Porque normalmente, se for em vaso, o substrato estando todo novinho, né, e tudo mais, a gente só replanta a cada 2 anos e meio, a cada 3, até 3 anos e meio, que é quando ela chega na borda do vaso e já vai novamente sair. Ou quando esse substrato, dependendo da sua escolha, ele acidifica, fica velho, e você tem que remover. Mas você usando, por exemplo, num toquinho de madeira, você vai botar e não vai mais trocar, ela vai passar a vida toda crescendo. Aqui atrás tem 2 no toco, não sei se vocês estão vendo, olha o tamanho do toco. Eu vou chegar com o telefone lá. Olha o tamanho do toco. Aqui a flor. Você irriga manualmente? Irrigo na mangueira. E olha só o tamanho do toco. Eu vou virar aqui para você ver. Ó. É um toco de sabiá. E chama de Sansão do Campo. Essa planta foi colocada nesse toco, sabe há quanto tempo? 2015. Tem 5 anos que está aqui. E eu não vou trocar ela. Eu só vou, no máximo, acoplar um outro toco aqui atrás, né?
para ela continuar vegetando, crescendo. Eu não preciso tirar ela desse toco que não está podre, não se degradou. E aqui tem outra. Tem toda a cor de labiata? Olha aqui. Tem. Tem labiata alba, que é branquinha, branquinha. Eu vou voltar para o mesmo. Tem labiata cerulha, que seria o tom de lavanda. Tem labiata rubra, que é a que eu mostrei. Tem a tipo, que é essas aqui de trás. E tem a mesiana, que é branca com labela, a parte central da planta, num tom, assim, meio bem delicado, meio pêssego, bem suave. Uhum. Mas a mais comum que a gente costuma ver são as tipos, né? São as mais comuns. Hoje em dia é raríssimo encontrar labiata. Hoje em dia a gente já não vai mais na mata, a gente já não tira mais. Temos laboratórios de orquidários renomados pelo país e até fora, que fazem as germinações de labiata. Então, hoje em dia, não tem mais por que fazer aquela caçada aos mateiros ou entrar na mata. Inclusive, nós, na nossa associação, abolimos plantas nativas. Elas não são aceitas, muitas vezes, nem nas exposições. Mas a gente compra de orquidários renomados, que já tem todo um laboratório, que já fizeram germinação, que cuidaram dessa planta durante um tempo, até chegar na fase adulta para poder dar flor. Entendi. Deixa eu te falar sobre a questão da flor. O pseudobulbo dela dá mais de uma flor ou não? Não. Esse pseudobulbo que florou uma vez, ele florou. Ele pode dar de uma flor até 5. Antigamente, a gente existia uns relatos de ter, às vezes, de 7 flores numa única haste floral. Mas não é o normal. Hoje em dia, na atualidade, a gente encontra florações de labiata de uma flor até 5, em uma única haste floral, em uma única pendão, né? Não é normal ter mais de 5. Quando tem mais de 5, já é uma planta que às vezes já é mais antiga, ou uma planta muito bem cultivada, que recebe uma luminosidade boa, adequada para ela, uma irrigação também boa, que é bem cuidada, que recebe uma adubação frequente, e que com isso faz com que aumente a quantidade de flores, né? E então a gente falou já do transplante, da luminosidade. Como que é o seu substrato? Meu substrato, na sua maioria, é sanção do campo. Mas, na verdade, para a gente aqui, no Nordeste, a gente conhece como sabiá. Mas ele é parecidíssimo com sanção do campo do resto do país, que as pessoas chamam, né? Então, ele tem a casca aqui atrás, que é o cerne da madeira, e aqui na frente ela tem uma casca rugosa, mas ela tem a tendência a soltar essa casca com o tempo. Aqui é um cedrinho de labiata, um tamanho 2. Tem 40 dias que foi plantada e já tem raiz, olha. Você coloca musgo? Já está enraizando. Muito pouco, Ana Paula. Eu coloco a planta no pauzinho, aí venho com o esfagno só um pouquinho aqui nas raízes e prendo com fitilho. Aqui a gente usa, sabe aquele fitilho que a gente prende tomateiro, pimentão? Que ele é um fitilho meio plástico levemente transparente. Até eu já vi uma vez você mostrar numa live sua, né, tutorando os tomateiros. Então, ele é resistente à água e a sol, não arrebenta tão fácil como o natural. Porque o natural, dependendo da água, da acidez da água da irrigação, por exemplo, ele pode arrebentar mais cedo, antes da planta ter enraizado no tronco. E aí você vai ter que ir lá amarrar de novo. A gente tem esses cachepôs, a gente tem vaso de barro. Eu vi que na pergunta do pessoal que eu abri nas caixinhas, perguntou se pode pôr elas nisso tudo. Tronquinho, igual você mostrou. Pode. Labiata gosta desde tronquinho. Na verdade, a labiata ela é uma planta muito fácil cultivo. Ela vai desde o vasinho de barro, desde um toco de sabiá ou sanção do campo, vai numa caixinha de madeira, que é o cachepô ou caixeta, vai no vaso de barro, ela vai em qualquer coisa que você plantar. O que é a diferença para você escolher esse local que você vai cultivar, esse vaso, né? É o seu tempo, o seu cultivo, o seu substrato e a região onde você mora.
Se você mora no Nordeste e você é uma pessoa que não tem tanto tempo para cultivar minhas orquídeas, um vaso de plástico vai reter mais umidade, então você vai ter menos trabalho de estar irrigando todo dia. Mas se você gosta de molhar todo dia, ou mora numa região úmida, por exemplo, você planta num toquinho de madeira, ou então no cachepô de madeira, na caixinha, e ela vai aguentar a umidade numa boa, sem danificar, sem fungar, sem ter nenhum tipo de praga. Então, a escolha desse recipiente que você vai colocar, seja no toco, seja no cachepô, seja no vaso de barro ou de plástico, depende desses fatores. E o substrato, quanto mais grosseiro, mais drenante, por exemplo, brita, que a gente está vendo muita gente usar, mais arejado vai deixar as raízes e talvez, se o seu ambiente for quente, dependendo da região do Brasil que você more, talvez você tenha que molhar e regar mais vezes. O vaso de plástico vai reter mais umidade, mas o vasinho de madeira e o toco de madeira, o cachepô de madeira, vão reter menos, né? Então, você vai ter que regar essa planta com mais frequência. Se a pessoa colocar em madeira, vai dar mais trabalho, só que a planta vai gostar. Ela vai vegetar muito melhor, porque é completamente similar ao que ela teria na natureza. E dá até menos trabalho, sabe, Ana Paula? Às vezes as pessoas falam, ai, tronquinho de madeira. Olha, gente, dá menos trabalho no tronquinho do que no vaso, porque você não vai ter que estar fazendo replante. Você não vai ter que estar fazendo replante. A planta pode enraizar no toco em vários sentidos, não tem problema nenhum, né? Você só vai ter que regar ela, se for em região quente todo dia, se for em locais que tenham mais umidade, talvez seja em menos dias. Por exemplo, os amigos que moram no Espírito Santo, que eu tenho alguns que moram no Espírito Santo que eu conheço, eles já que a umidade relativa do ar é tão alta, tá tudo tão úmido, tão encharcado, como eles dizem, que eles só regam as plantas uma vez por semana. Aqui no Nordeste tem que regar todo dia. Atualmente, para você ter uma certa noção, eu estou tendo que regar 2 vezes por dia as minhas orquídeas que estão no toquinho de madeira, porque a umidade relativa do ar baixou demais, então eu tenho que fornecer umidade, porque a orquídea, ela não gosta de estar encharcada, ela gosta da umidade, ela gosta de receber a umidade relativa do ar, ela gosta da umidade ambiente, não é um encharcamento. Então 100% de umidade, né? A labiata... tirando a Wanda. A labiata é o seguinte, ela gosta de umidade logo pela manhã, mas ela detesta dormir molhada. Ela não gosta de dormir com os pés molhados, como a gente diz. Então, quando chega na época de inverno grande, que é muita chuva, a gente deixa elas embaixo de uma coberta, bota uma telha translúcida, transparente em cima do orquidário para evitar delas ficarem encharcadas, dependendo do substrato. Se for em toquinho, por exemplo, elas aguentam numa boa a época do inverno. A gente não fica naquela coisa, meu Deus, as minhas orquídeas estão na chuva, o que eu vou fazer, né? Então, tudo no toquinho não tem isso. Mas se tiver no vaso plástico, por exemplo, ou se tiver até no vaso de barro e o meu substrato for um substrato mais fino, que retenha mais água, aí eu tenho que me preocupar em tirar aquela planta daquele local úmido para não ficar encharcada e acontecer uma das pragas mais ocorrentes, que são as podridões, né? Que é o apodrecimento de raiz, de bulbo, que acaba você fazendo, às vezes, até com que perca a sua orquídea. Deixa eu te falar, o substrato que você usa para vaso é qual? Para vaso eu uso, aqui na minha região, quenga de coco. A quenga é aquele pedaço, sabe aquele pedaço mais duro do coco que dentro fica pregada a polpa? Então, a quenga do coco, ela já é essa parte dura do coco seco, não é verde, porque verde não presta, porque é rico em tanino e salinidades. Então, eu uso quenga de coco, brita e carvão misturado. Algumas pessoas usam usam só carvão, casca de pinos e mantêm um pouco da umidade, quando elas não podem estar molhando sempre, com um pouco de esfagno. Mas esfagno a gente sempre usa menos. Eu só uso esfagno nos toquinhos e depois que as plantas estão completamente enraizadas, Ana Paula, no toquinho, eu tiro o esfagno.
porque o esfagno ele tem um prazo de validade mais curto, né? Então ele tem um hábito de fungar. Então, antes que aconteça esse processo, antes dele ficar preto, quando você vê que ele está, né, querendo ficar preto, você já vai lá e retira. Com certeza a sua orquídea já está enraizada, ele já fez a função dele que foi de manter a umidade, então não vai ter mais necessidade de ter aquele esfagno ali. A fibra de coco, você compra ou você faz aí? A fibra de coco eu não utilizo muito, porque o que acontece com a fibra de coco ou chip de coco, que é ele cortado em cubinhos, né? É que eu acho que eu não tenho nenhum aqui no vaso, eu só tenho casca de pinos. Aqui tem, às vezes, os chips de coco do tamanho da casca de pinos, né? Pequenininho assim. O que acontece? No princípio, ela vai manter mais a umidade do vaso, certo? As plantas até gostam, porém, esse chip de coco, essa fibra, vai recebendo os sais da adubação, os sais da água da irrigação, porque às vezes tem sais. Ele acumula dentro dessa fibra e essa fibra se degrada mais rápido. Aí você misturou com o carvão e o pinus e a brita, que demoram muito, você vai ter que trocar o substrato só por conta do chip de coco. Então, eu não utilizo os chips de coco, mas tem muita gente que usa. Por exemplo, tem muita gente que usa a fibra rasgada do coco seco, tratada, né? Ele pega a água, bota para ferver, coloca a fibra e depois escorre. Que ali você já tirou a parte do tanino e já tirou a salinidade, né? Tem gente que pega essa fibra e usa ela no lugar do esfagno. Você usa tem pessoas aqui coco? A fibra, aquela fibra bem fina. Ah, você mesmo faz ou você compra? Não, algumas pessoas compram, tem para vender. E eu tenho clientes, por exemplo, que pega, sabe o coco, que chamam de, sei se é a quenga, a fibra do coco, capenga, que é a banda do pedaço do coco. Tem gente que bota o coco para tratar durante 15 dias na água, vai trocando água todo dia. No início, a água vai sair avermelhada, quer dizer que ela está com tanino. Mas depois de 15 dias, mais ou menos 10 dias, quando você vê que a água está transparente, líquido total, você já pode usar. Então, tem gente que pega aquela quenga do coco, essa parte da capenga da casca, coloca a orquídea aqui no toquinho, por exemplo, e coloca ela aqui agarrando, ou às vezes nas árvores, né? Utilizam essa parte do coco que seria jogado fora. No seu mas geralmente como que você faz com a fibra de coco? Eu não uso fibra de coco, nem uso chip de coco. Eu só uso carvão, quenga de coco. A quenga do coco eu já compro ela toda quebrada em pedacinhos. Aí eu fervo ela para tirar. Eu boto água para ferver e jogo a quenga do coco. Botei o substrato, a quenga do coco, apago o fogo e deixo lá, tipo, durante meia hora, 1 hora. O que acontece com isso? Quando eu vejo que a água está muito vermelha, eu sei que ainda tem o tanino. Aí eu jogo essa água fora e repito mais uma vez o processo. Porque retira o coco, de uma forma geral, a fibra, o chip de coco, que é os cubinhos, mais a quenga do coco, ele é rico em sais e salinidade. Então, você só tem 2 formas de tratar. Se você deixar de molho e vai trocando a água, ou você acelera um pouco, fervendo esse substrato, só ele, sem nenhum outro, só a parte de que você vai usar de coco, e jogando fora para ter até uma água limpa. É uma forma de você acelerar o processo. Só que cada vez mais eu vejo que as pessoas estão usando menos coco e estão usando mais brita, misturado com carvão, misturado com pinos, porque dura mais, tem uma durabilidade maior. Macadâmia também. A macadâmia pra gente aqui não é tão fácil. Tem que ver a região. É um produto difícil. Senão o substrato vai ficar eu acho que varia. Tem, sabe o que usam muito aqui? Não sei se você já ouviu falar. Casca de cajá, da árvore, da cajazeira, que tem o fruto cajá. Eles tiram, ela soltam, em determinada época do ano, ela tem a soltura da casca natural da árvore. Ela é similar à casca de peroba. Aí as pessoas pegam essa casca, cortam ela, processam ela, cortam em cubinhos pequenos e deixam ela de molho na água. Quando a água está limpa, vai lá e usa ela. Ela é tão dura quanto a peroba, só que é um material que é mais próximo da gente, a gente consegue ter mais acesso. E aí, senão o substrato então, assim, caro, né?
Porque assim, ó, cada região tem uma madeira. O Sansão do Campo é usado pelo Brasil todo, até aqui a gente usa o sabiá, que é a mesma coisa, para fazer cerca, que chama de mourão de cerca, que você compra, né, e utiliza para cerca. Então é um substrato acessível. Tem gente até que pica ela em pedaços pequenos, corta na serraria e utiliza como substrato. Já a casca de macadâmia não é tão acessível para a gente aqui no Nordeste, mas é acessível para outras regiões descendo, onde tem produção de macadâmia. Se ele é mais acessível para você, você pode fazer o tratamento e utilizar como substrato, né? Então, cada região desse nosso país que a gente vive, que é tão grande, você pode procurar um substrato que se adeque melhor ao seu cultivo, sem sair tão caro e se às vezes não ser acessível. Às vezes você quer usar, você recebe plantas ou você compra e não tem um substrato, e aí, o que eu vou fazer, né? Então você pode tentar encontrar alternativas de acordo com a região que você more, para que aquilo se torne um prazer também, não fique só aquela preocupação, nossa, eu tenho que ter isso, né? Eu tenho que fazer isso. Então, às vezes, você pode providenciar. Quais pragas e doenças que mais acomete a labiata? As pragas mais comuns no labiata. Aqui sempre dá dor de cabeça para quem coleciona labiata. Cochonilha. Desde aquelas cochonilhas que a gente chama, tem gente que chama de cabeça de prego, que é aquela de carapaça, que é os pontinhos pretos, né? Que às vezes você passa assim o dedo e ela sai. Aquelas cochonilhas que são tipo algodão, que a gente chama de cochonilha farinhenta, que são branquinhas, que acumulam embaixo das folhas várias, umas em cima da outra. Às vezes você vê o verso da folha amarelado assim, tá amarelado, quando você vira aqui embaixo, tá com cochonilha. Então, a cochonilha, ela é uma das pragas com mais frequência no cultivo de labiata. Quando a labiata está no local, assim como as outras orquídeas, num cultivo muito abafado, que não tem circulação de ar e muito quente, é propensa à proliferação de cochonilha. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, a princípio, a sua planta, vai levar ela lá na pia, vai lavar com água, um pouquinho mínimo de sabãozinho de coco, numa esponja, uma escova de dente antiga, mais macia, e vai limpar todinha, para você tirar aquela camada, aquele excesso de cochonilha. Depois que você fez isso, você vai utilizar um inseticida para combater essas cochonilhas. Porque o que acontece com a cochonilha, Ana Paula? Ela tem um ciclo evolutivo. Ela passa do ovo até a fase adulta entre 3 a 4 fases de evolução. E esse intervalo dessa evolução, né, desse ciclo evolutivo de vida da cochonilha, acontece a cada 7 a 10 dias, dependendo da espécie, né? A cochonilha, ela tem várias, tem mais ou menos umas 30 variedades de cochonilha diferentes. É uma dor de cabeça, né? Para nos atormentar. Então, a forma que tem de todo tipo. É uma forma de você conseguir combater com eficiência, após essa lavagem, ou até se tiver pouquinho, não precisa lavar, você passar um inseticida. Quando tiver com 7 dias, você repete mais uma vez e depois mais outra vez. Aí para. Aí você combateu todo o ciclo. Porque às vezes você limpa aquela cochonilha adulta que está na folha, mas você não viu, tá lá os ovinhos dentro do substrato e depois retoma tudo de novo e você fica, mas eu não combati, né? Mas eu lavei a minha planta, mas eu passei um fungicida, o que está acontecendo? Então, se ficar os ovos nesse vaso, ela vai voltar a atormentar. A outra praga mais frequente em labiatas, né, é as famosas podridões. Aquela podridão que dá do bulbo ficar de repente preto, do broto ficar preto, mole, que você às vezes pega assim na mão, e você pegar a sua mão e cheirar, tá com mau cheiro, aquilo é uma podridão que geralmente dá em orquídeas. O que você vai fazer? Você vai ter que procurar um agrônomo numa loja de produto agropecuário e ver um fungicida que você consiga fazer a aplicação, mas que você tenha um cuidado de usar a máscara, né, uma roupa de EPI, uma luva, para que você não tenha nenhum problema de saúde. Mas, geralmente, as podridões, elas dão em época do inverno, quando a gente está no inverno muito grande.
ou que você rega muitas plantas, que orquídea, você rega, você molha e você espera secar. É simples, molhou, secou, você rega de novo. Não é, ai, molhei hoje, você vai lá, pá, vai e molha de novo no final do dia. Se você bota o dedo dentro do substrato, ele ainda está úmido, por que você vai regar? Não tem necessidade. Então, a forma de você evitar podridão é você ir olhando, acompanhando esse sistema de água, de irrigar suas plantas. Secar. Molhou, secou. Secou, tá tudo sequinho, desde até lá em no vaso, você bota o dedo lá no meio do vaso, tá tudo seco, você molha. Se for no toquinho, você vai pegar no esfagno, tá seca, você vai lá e molha. Michele, essa é a melhor prevenção. Isso que você está falando sobre as orquídeas Cattleya, essa live, serve para as outras ou só Cattleya? Serve para a maioria das orquídeas, aliás, não só Cattleya, serve para a maioria das orquídeas, porque são coisas básicas do cultivo. A rega, o molhar, é sempre se lembrar, orquídeas precisam de umidade, mas não precisam estar encharcadas. A Wanda, ela precisa com mais frequência. Então, a Wanda, o que você pode fazer para manter a tua Wanda num ambiente úmido, mas você, por exemplo, passa o dia todo fora trabalhando, né? Só chega em casa à noite ou tá de manhãzinha cedo em casa? Pega uma bacia, uma tina, bota embaixo de onde está a Wanda e pode colocar, sabe o que, Ana Paula? Brita no fundo e você completa com água e deixa próximo às raízes da Wanda que mantém a umidade. Michele, mas eu não quero usar a brita. Mas aí tem o mosquito da dengue. Bota a planta aquática que consegue viver dentro da água, consegue aguentar a adubação e o cultivo das orquídeas sem sofrer nada. Ou então, faz que nem algumas pessoas, cria um laguinho ou bota uma fonte próximo à Wanda que vai tendo aquela umidade constante. Você aumenta a umidade relativa do ar, deixa a sua planta bem e não fica encharcado. Deixa eu te falar. É uma alternativa também. Tem mais alguma praga ou doença que acomete a labiata? Não, as mais comuns mesmo são as cochonilhas, mas desde a cochonilha de carapaça até essa farinhenta, que parece farinha, né? O tripes, a gente não tem muito problema com tripes, é pouquíssimo, até porque o tripes, ele é um inseto que ele só acomete as flores. Agora, tem um que muita gente tem, na maioria das orquídeas, determinadas épocas do ano, os ácaros, né? Aqueles aracnídeos que são da família do carrapato, são da família das aranhas. Os tão temidos ácaros, que quando a gente vê, tá com as folhas lindas, de repente, do nada, tá tudo manchadinha. Meu preto, tem gente até que pensa que é fungo, sabe, Ana Paula? E às vezes nem é. As Phalaenopsis, eles têm um sistema do seguinte, existe um ácaro chamado, acho que é o ácaro rajado, ou ácaro vermelho, ele é mais comum no cultivo de Phalaenopsis. Sabe quando a tua Phalaenopsis está com a folha bem bonita embaixo, em cima, e quando você vira embaixo ela está esbranquiçada, meio prateada, ali foi um ataque de ácaro. Mas aí para ácaro é um sistema até não muito difícil de tratar, porque que isso acontece? Você pode usar uma cauda bordaleza, pronto uso, que você encontra no mercado, até porque não é tão tóxico, né? Então você não vai ter que ficar o tempo todo botando veneno nas plantas, que isso também prejudica o cultivo das plantas, a vegetação, né? E você vai aplicar essa cauda bordaleza umas 2 vezes com intervalo mais ou menos de 10 dias. Geralmente os ácaros, Ana Paula, ele ataca as orquídeas, principalmente, sabe aquelas folhas de orquídea que a gente não tem o hábito de regar, de molhar? A gente vai lá, bota água só dentro do vaso, né? Não vou molhar as folhas não, e não molha as folhas. O que acontece? Você vê que as folhas vão ficando como se fossem empoeiradas, né? Tem uma camada, às vezes, de sujeira, e você passa até o dedo assim, olha, nossa, parece-se um móvel sujo, né? Então, facilita do ácaro pregar na folha para fazer a sucção da seiva. Em tudo que ele prega nessa folha para se alimentar, sugar a seiva, quando ele tira o bico dele, que seria a boca de sucção,
entra o oxigênio, oxida, e ali fica uma porta de entrada, por exemplo, para doenças bacterianas e de fungo. Então, quando você observar que, de repente, você está com alguma folha esbranquiçada ou meia preta, e as folhas não estão limpas, estão empoeiradas, molha as folhas quando for irrigar para prevenir, e se já tiver com ácaro, faz o uso da calda bordaleza. Sempre só tomando cuidado, Ana Paula, que se você vai manusear, como ele é um... Olá! Olá, parte 2, voltei! Gente, Instagram me derrubou, a live caiu! Deixa eu chamar a Michele. Caiu, Michele, eu tô te chamando. Michele, eu tô te chamando. Olha se você recebeu o convite. Ah, deu 1 hora de live, né, gente? Cai mesmo, não tem como. E eu tava tão assim, prestando atenção na Michele, porque ela fala de um jeito que a gente fica cheio de atenção. De novo, olha se você recebeu. Caiu, mas voltamos. Voltamos. Menina, mas o Instagram dá 1 hora. Ah, mas parece que é por dia, né, Ana Paula? Porque dia de domingo, final de semana, ele faz isso, né? Durante a semana, quando tem muita gente, tem gente fazendo live de 2 horas. Eu cheguei a fazer, eu não entendi. É porque hoje deve estar cheio de live, né? Então acaba que meio que o Instagram ele fica sobrecarregado e ele não passa tanto tempo mantendo aquela live, encerra mesmo com 1 hora. Aí se você quiser continuar, por mim não tem problema nenhum, estou à disposição. Deixa eu te falar. Você estava falando, para a gente não perder aqui o raciocínio, que é chato, né? Porque vamos lá, sim. O vamos lá. falou que calda bordaleza, a gente tem que ter cuidado com o quê? Usar a máscara, porque o que acontece? A calda bordaleza, ela tem pequenas partículas, né? O pozinho dela, da composição, é bem fininha. E aí, o que acontece? Quando você, às vezes, está movimentando, mexendo com a colher para tirar o pozinho do pó, né, da calda bordaleza para misturar na água, essas pequenas partículas sobem na sua narina e queimam um pouco, dá uma sensação como se tivesse queimado o nariz. E, por exemplo, algumas pessoas que têm problema respiratório, por exemplo, ou até algum processo de alergia, com esse cheiro, às vezes, da calda bordaleza, a pessoa pode passar, por exemplo, por uma crise momentânea, ou até mesmo só queimar os cabelinhos de dentro do nariz. Então, uma alternativa é utilizar uma máscara. A verdade, Ana Paula, sabe, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: qualquer produto que você for usar, que não seja um adubo, se possível, use um pazinho de luva e use uma máscara. É a melhor forma de você se prevenir. A calda bordaleza, para quem tiver interesse, ela é muito contraditória. Mas, gente, tem a receita na Embrapa, no site da Embrapa. Mas olha, Ana Paula, deixa eu lhe dizer, existe uma calda bordaleza pronto uso. Isso, você compra pronta também. Você só compra um pozinho, vai lá dizer a proporção. Geralmente essa de pronto uso, ela é umas 3 gramas por litro d'água, no máximo 5, vai depender da marca que você comprar. A vantagem é que você só vai misturar com a água e aplicar nas plantas. Agora tem um horário, viu, Ana Paula? Você não vai preparar uma calda bordaleza, você não vai preparar um inseticida, você não vai preparar um fungicida e aplicar em plena 10 horas da manhã, meio-dia, né? Na hora que o sol está quente. Se você morar em regiões de sol, de bastante qualidade de sol quente, porque você pode queimar a sua planta. Você vai fazer isso depois das 15 horas da tarde ou à noite, que já não tem sol, já não corre o risco de queimar, sua planta já está fria. E o que você vai fazer? Você primeiro umedece a sua planta com água normal. Umedeceu, você vai lá e aplica o produto.
Sobre a questão do ácaro, eu vou dar duas observações sobre o ácaro e as cochonilhas. Se você tem, por exemplo, vamos dizer, umas 20 orquídeas juntas e você só encontrar cochonilha em uma, trate todas as outras que estavam perto dela, porque com certeza pode ter ficado um ovo, ou um bichinho, uma cochonilha adulta, eles são hermafroditas, então eles se multiplicam muito rápido. Aí você vai dizer assim, nossa, mas eu já tratei esse vaso, de repente apareceu em outro, porque não era só naquele vaso que você tratou. A mesma coisa é o ácaro. Se você encontra o ácaro em um único vaso, mas tem todos os outros em volta, passe também nos outros, porque, Ana Paula, às vezes eles ficam nas flechinhas do toquinho de madeira, na flechinha do vaso de barro, do vaso de plástico, por baixo dos vasos. O ácaro ele tem uma coisa muito interessante de se observar. Ele tem a tendência de começar o ataque pela parte de baixo das folhas. Às vezes você olha assim, a folha por cima está linda, que tu vai olhar embaixo, está toda manchada, né? E é bom você tratar para evitar algum processo de fungo, ou no caso dos Phalaenopsis, o mais comum são as doenças bacterianas após o ataque de ácaro. Deixa eu te falar, quando a gente põe a labiata na chuva, ela costuma dar mofo igual a Phalaenopsis ou não? Não, não dá. Na Elas verdade, são não bem falo. resistentes, né? São super resistentes. Não é à toa que é a rainha do Nordeste. Olha, a gente encontra labiata, hoje em dia não, porque hoje em dia a gente tem uma degradação maior da mata. Mas aqui, ó, uma coisa interessante que eu vou dizer. Aqui no nosso estado, nós temos um estudioso chamado Roberto Otoshi, que tem o Instituto IDAC, que é de biodiversidade. O Roberto tem uma parceria junto com a ACEL, que é a Associação Cearense de Orquidófilos, para fazer o mapeamento dentro do estado do Ceará, dos pontos onde ocorriam antigamente as labiatas e dos que ainda ocorrem as labiatas. Então, a gente tem todo um trabalho de mapeamento de regiões que antes a gente escutava dizer que tinha muita labiata e hoje em dia não tem mais. A gente faz todo um trabalho, o Roberto faz todo esse trabalho, né? E também a gente faz uma catalogação. Aí vai fazendo de tempos em tempos, a gente faz uma expedição para ver como é que está aquele habitat. Por exemplo, eu acho que vocês não ouviram falar ainda na Serra de Uruburetama, que é uma serra que tem aqui no nosso estado. A Serra de Uruburetama, há anos atrás, era uma serra que era o berço das labiatas rubras e labiatas albas. As albas numa população menor do que as rubras. E o que aconteceu? A população de Uruburetama derrubou a mata para plantar banana, para viver vendendo banana. E simplesmente com isso fez toda uma derrubada da biodiversidade. Se perdeu não só as labiatas, como todas as outras orquídeas que tinha naquele ambiente, assim como pássaros, pequenos lagartos que a gente tem na região. E hoje em dia, a gente tenta fazer um trabalho de conscientização para as pessoas que vivem naquela região, que hoje em dia a gente pode tentar preservar, né? Hoje não tem mais a mata primária, que era a mata que mais tinha preservação de plantas e tudo mais. Hoje só tem a mata secundária. Então, o nosso registro que tem lá são de mini labiatas. Elas são tão raquíticas, tão pequenas, porque elas não têm o clima adequado à vegetação. E aí, a época que elas vegetam melhor é justamente a época da chuva, porque é a época que o ambiente está um pouco mais úmido e que elas conseguem sobreviver melhor. Agora, se você tiver a sua orquídea plantada no toco ou no cachepô de madeira, no caso, o cachepô com um substrato drenante, ela vai aguentar durante muitos dias na chuva e não vai fungar, né? Não vai ter esse fungo. Geralmente o Phalaenopsis, ele tem esse processo desses fungos esbranquiçados no substrato, né? De até levar alguma propagação de pragas, porque existe uma proliferação ali de bactérias e fungo, que acaba acometendo a planta. Mas você quer ver uma coisa que você talvez não tivesse problema com Phalaenopsis? Se você cultivasse o Phalaenopsis no toquinho.
Porque aí no toquinho fica só as raízes, elas ficam livres e não teria Não, problema de as proliferação minhas de dão fungo. ovo na flor das brancas, nas árvores. Eu cultivo em árvores. Ah, é aqueles funguinhos na flor branca, assim, marronzinho. Então, esse é chamado de brotites. O brotites, ele só acomete as flores brancas e quando elas são molhadas. Se elas não receberem água nas flores, o brotites não vai brotar. É porque choveu demais o ano passado. É. Mas Você ele lembra? geralmente, lembro, Choveu aí. mas geralmente aqui no início do ano, nós passamos esse ano, começou em dezembro do ano passado, ficamos mais ou menos até o mês de final de maio, com chuva. Nós Mas passamos aqui, 3 meses de chuva eu tenho direto. muitas. Meu cultivo é em árvore, lá na fazenda, onde que eu trabalho. Sim. Aí as brancas dão essas pintas quando chove muito, sabe? É. A única coisa que tem de bom para você sobre o brotites é o seguinte, não precisa se preocupar tanto, porque é um fungo que só acomete a flor. Ele não vai descer na planta, ele não vai pegar as folhas, ele não vai pegar a raiz, ele só pega as flores. E engraçado, flores brancas geralmente, ou de tons mais claros, Eu não faço nada, né? sabe? Eu acho que não tem muito assim, se tá o natural, por que mexer? Até porque se você chegar aplicando um defensivo, você está mexendo em todo o ecossistema que tem em volta, né? Porque quando a chuva para, ela acaba, sabe? É só no período de chuva. Aqui na Serra de Guaramiranga, na Serra do Maranguape, mas Guaramiranga especificamente, eu tenho uma cliente e que é uma produção de flores tropicais para corte. Então são helicônias e tem de orquídeas, tem 5 plantéis de aracnes, que são chamadas de orquídeas aranha, não sei se você conhece, que usa muito para decoração, né? E aí ela disse assim, eu acho linda aqueles falenopes que eu vejo o pessoal postar lá no sul, nas árvores, aqueles cachos de flor. E ela viaja muito. Aí eu disse para ela, não tem problema, a gente compra um lote de falenopes e coloca nas árvores. E não é para tirar as flores para fazer arranjo, mas é porque ela disse que queria receber os netos, queria receber a família, no sítio, na fazenda, e queria que as pessoas sentassem no jardim e vissem aquele monte de flor, porque ela tem labiata e tem vandas, né? Vandáceas, mocaras, que aguentam bastante sol nas árvores, mas só que nem sempre está com flor. E ela disse assim, não, como é na serra, tem frieza, dá para ser lá em São Paulo, lá no sul, que vive cheio de flor. E a gente colocou. E aí ela botou uma parte branca, aí ela, tipo que nem você está falando. Aí ela olha para mim quando eu vou lá e diz assim, tão linda, mas olha esse monte de ponto preto, não podia pintar isso de branco, não. Tinha que ficar com esses pontos pretos. Deixei pra lá, sabe? Aí eu já disse para ela, deixa isso para lá, que isso na época da chuva, quando chove muito, não tem como você proteger, não tem como você evitar molhar uma flor, né? Mas o bom é que o bom é que ele não é uma doença que vá se propagar, né? Vá, por exemplo, acometer a planta ao ponto de você perder. Mas quando tem flor de labiata, dá também. Eu quero te fazer 2 perguntas que eu acho que a gente não pode deixar de falar, para a gente abrir um pouquinho, 5 minutinhos para o pessoal te perguntar. Para perguntas e respostas. A gente vai ficar até amanhã. Porque você é maravilhosa, que delícia. Obrigada. Obrigada. Eu fiquei em dúvida sobre o tríplice nas flores e sobre a sua doação. Pode ser? Pode, então vamos começar pelo tríplice. O tríplice, para a gente aqui, ele não é muito comum no Nordeste, ele não é uma praga corriqueira no Nordeste. Mas o tríplice, Ana Paula, ele é um pequeno insetinho, parece até uma baratinha com um rabo como se fosse uma tesourinha, né? Para melhor explicar para quem nunca viu um tríplice, por exemplo. Então, o tríplice, ele tem um hábito de vir e de acometer as flores, tipo brotites. Ele vem na borda da flor, nas pétalas e nas sépalas, mas não só em vanda, viu? Em catilé também. Aí ele vem e vai roendo. Você olha a flor no dia que abre, nossa, que linda. No outro dia você vai lá e olha, se tiver tríplice, está toda ruída, né? Riscadinha, como a gente diz. Mas o tríplice, existe inseticida que funciona para o tríplice, certo? Agora, o tríplice também, Ana Paula, tem uma coisa. O tríplice, ele veio a chegar para o Brasil
através das vandas que são importadas. Você sabe que o Brasil ele tem produção de vandas, mas como essa produção, eles recebem as plantas através da exportação já adulta, semi-adulta ou até bebê, mas muitas vezes nessas importações o TRIPS vem dentro da caixa. Então, uma forma de você conseguir combater esse TRIPS é através do uso do inseticida. Tem um inseticida que eu não... flores. Só flores. Eu não sei se pode falar o nome de inseticida, não perguntei para você. Inseticida a gente pode falar só de uso, pode falar o nome que você quiser, de uso de jardinagem amadora. Então, deixa eu dizer, existe um inseticida que todo mundo usa, que é chamado Evidence. O Evidence, ele é dentro das classes de produto tóxico o menos tóxico possível. Ele está na taxa azul atualmente. Michele, isso quer dizer que eu posso usar sem medo? Pode, porém, eu sempre digo, use luva, use máscara, e se você vai aplicar, não custa nada se prevenir. Compra um macacão de EPI que eles chamam de descartável, que ele é um plástico mais suave, e use, né? Evite, porque sabe, Ana Paula, às vezes as pessoas passam produto sem saber muito bem como usar, sem saber se faz mal ou não, mas a conta do produto para a tua saúde não é agora, é lá no futuro. Então não custa nada. Então o Evidence, ele pode ser usado para cochonilha, para purgão, ele só não pega o ácaro, porque o ácaro tem que ser um acaricida. Por isso que eu falei da cauda bordaleza, porque ela é de uma forma, por mais que não queira, mais viável, mais fácil, e a pessoa encontra mais comumente. Então, o TRIPS, o Evidence resolve a cochonilha e o purgão. E ele não é muito difícil de encontrar, você encontra em lojas de jardinagem, lojas de produto agropecuário, encontra até pela internet, são envelopinhos de 300 gramas, não é muito caro, e é uma dose baixa, é 1 grama por litro d'água, apenas 1 grama. Não use mais do que 1 grama, porque as plantas, assim como nós, seres humanos, se a gente usa muito determinada substância química, como, por exemplo, se fosse um suplemento que a gente não está precisando, o nosso organismo pode chegar ao que seria uma toxicidade, a mesma coisa as orquídeas, né? Uhum. Sobre a adubação. Deixa eu te falar, essas causas dessas pragas e doenças, é bom a gente observar a causa, porque senão vira aquele ciclo vicioso, né? Não, então é assim, outra coisa também. Essa questão do uso do defensivo, do defender a planta, nunca pode se tornar um hábito corriqueiro, tipo, do nada você está lá aguando as suas orquídeas, vou passar inseticida. Se não tem inseto, por que você vai usar? Eu vou usar um fungicida. Se não tem um fungo, por que você vai usar? Tudo isso que você... Né? Mas a prevenção, gente, é assim como né, o cultivo da atrapalha, porque entra no ciclo vegetativo. Olha, uma planta, sabe, você quer ter uma planta sempre bonita, Ana Paula, e você não tem muito problema? Adube com frequência. Sobre a questão da adubação, que vai entrar agora, acaba abrangendo um pouco dessa questão da prevenção. Aqui no nosso Nordeste, aqui no Ceará, em Fortaleza, onde eu moro, eu adubo as minhas plantas todo dia. Nós estamos passando por um período, assim como o resto do Brasil, de seca. Aquele clima seco, o vento passa, parece que seca tudo, né? Às vezes você molhou a planta, 1 hora depois você vai lá, 1h30, não parece que você jogou uma gota d'água. Eu não sei no resto do Brasil, mas aqui onde eu moro está assim. Bem seco. Então, eu estou aguando as minhas plantas 2 vezes por dia. E às vezes não é só as orquídeas, não. As outras plantas comuns, que a gente acaba gostando também de outras plantas, estão do mesmo jeito. O que acontece? Se eu rego a minha planta, a minha orquídea com mais frequência, se eu jogo mais água nesse substrato com mais frequência, eu estou automaticamente jogando água em cima da adubação que eu passei dias atrás. Então, eu estou como se estivesse lavando, lixiviando o substrato. Então, aqui, nós temos o hábito de adubar as orquídeas 1 vez a cada 7 dias. A gente prepara a adubação e aduba. Em locais que não tem tantas regas com frequência, você vai adubar... Pele, né? O Nutrioc, está até aqui. Estou usando o Nutrioc
tá fantástico. Porque o que acontece, Ana Paula? A ascatilese, labiata, ela é ávida por cálcio. O cálcio, ele é um estruturador celular da formação dos bulbos de folha. Sabe quando a pessoa brinca e diz assim, minha orquídea está parecendo orelha de burro, não sei se você já ouviu essa expressão, que a folha é para baixo, assim, aquele negócio assim, bem... É que eu não tenho nenhuma curvada, que as folhas são bem curvas para baixo, sem ser phalaenopsis, né? É deficiência de cálcio. E aí, assim, a adubação com cálcio, às vezes você for aplicar muito cálcio, também não é bom. Então, assim, tem que ser uma adubação mais balanceada. Antes de vir o adubo do Lucatelli, né, do Marcos, a gente tinha, uma semana passava o adubo de manutenção, na outra semana passava o cálcio. E assim ia, né? Parecia, era um cronograma. Não sei você, mas eu tenho clientes que faziam tabelas. Eu ia fazer visita porque eu dou consultoria, e eu chegava lá no cliente, quando chegava no final da consultoria, era tomando café com o cliente e anotando um cronograma. Parecia que eu estava passando receita para criança, né? Olha, dei isso. Tinha gente que olhava para mim e dizia assim, minha Nossa Senhora, teve um marido do cliente que disse assim, é mais fácil tomar conta do meu neto, porque esse negócio aí dessas orquídeas é muita coisa. Não, e eu disse para ele, não é, porque a pessoa tem que criar o hábito, uma semana o adubo, aí vem uma semana o cálcio, aí outra semana o adubo, e às vezes na última semana uma outra suplementação. Agora, com o adubo do Marcos, a gente tem a praticidade de várias coisas. Primeiro, uma única aplicação. Você não tem mais que se preocupar com nada, que ele é um adubo completo. Depois, você pode utilizar ele até no período que tem uma certa luminosidade, pela manhã, que não queima a planta, porque ele tem um processo que o pessoal até brinca nos grupos e diz assim, que tem protetor solar. Mas não é, né? E ele tem também um indicativo do pH, porque o pH da água, por mais que não queira para o cultivo de orquídea, ele é uma coisa que muitas vezes ele pode chegar a ser determinante. Se você tem uma água muito acidificada, né, muito pesada, ela parece que tem menos absorção pelas plantas e muito menos ainda dos sais, dos componentes da adubação. Se você pega uma água ácida e joga um adubo, a planta só vai absorver pouquíssimo, tipo 20% do adubo, o resto vai tudo para a água. A água, quando você termina, foi toda embora. Então, você acaba não deixando a sua planta tão nutrida e a sua planta, às vezes, acaba não ficando tão bonita. Então, a adubação, ela é de acordo com a rega. Quanto mais eu rego a minha planta, se ela está no toquinho, se ela está no cachepô de madeira, ou o meu substrato é mais drenante, eu tenho que adubar a minha planta toda semana. Gente, não precisa ter medo, porque adubo não é uma coisa em quantidade exorbitante, a gente usa muito pouquinho, né? O Nutrioc, por exemplo, do Marcos, é 3 gramas por litro. Os NPKs, tipo Pitra, Spantprod, que a gente vê no mercado, eles são equivalentes a 2 gramas por litro. Michele, mas como que eu vou medir 2 gramas? É simples, aquelas colheres de café que a gente mexe o café, aquelas normal de casa, uma colher daquela, sem ser aquela colher de mãe que quer matar o menino de comer, muito cheia, uma colher daquela mais rente, ela tem equivalente a 5 gramas. Então, você já vai se baseando nisso para um adubo se for solúvel em pó. O do Marcos Lucatelli é 3 gramas. 3 gramas, num adubo mais pastoso, né, que ele não é pó, ele é como se fosse uma pasta, ele é exatamente o tanto de uma colherzinha dessa rente. Aí, se você já vive numa região... Café? Aquela colherzinha de café. Não é aquelas plásticas de café quando a gente vai tomar café fora de casa. É aquela colherzinha de café que a gente usa em casa, que acho que é mais ou menos como se fosse o dedo, né, aqui da gente, assim. Então, a colher daquela rente, não vai botar a colher muito cheia, que vai passar das 5 gramas, né, com certeza. Então, assim, essa questão, se você mora numa região que é tudo mais úmido, que você só rega a planta, por exemplo, dia sim, dia não, a cada 2 dias, aí a sua adubação vai passar a ser quinzenal. Michele, por quê? Porque a gente tem que sempre molhar o substrato para tirar o excesso de sais da adubação, porque os adubos, eles são feitos na sua maioria de componentes que são sais, né, próprios para as plantas.
Então, eles vão se acumulando na casca de pinos, vão se acumulando no carvão, vão se acumulando na macadâmia. Então, é sempre importante você fazer uma regra entre as adubações. Então, com mais frequência, uma vez por semana, com menos frequência, a cada 15 dias. Acaba sendo uma conta um pouquinho mais fácil. E se a sua orquídea sempre recebe adubação e está saudável, menos você vai gastar com fungicida, menos você vai ter problema de praga. Vez ou outra, talvez você tenha cochonilha, mas, gente, deixa para combater quando vê a praga. Não vá cair na neurose, naquela coisa de botar na cabeça, nossa, eu tenho que combater. Combater se ainda nem tem. Ainda nem tem a praga, ainda nem tem a doença, o que é que você vai combater? Michele, né? Então tem... se o pessoal quiser falar com você, como que eles fazem? Eu tenho o Instagram, Michele Canário CE, né? Que é isso que a gente está conversando. Lá no meu Instagram tem um WhatsApp, só é me procurar, eu respondo. Pode ser por direct e ainda tem um e-mail. E eu estou acessível para o Brasil todo, não estou acessível só para o Nordeste. É só me procurar, que eu terei o maior prazer em ajudar. Deixa eu te falar, a labiata floresce em todos os estados do Brasil? Floresce. Agora, o que acontece, Ana Paula? No sul, em locais que tem menos luminosidade, né? Que no sul a gente sabe que tem uma época do ano que eles têm menos luz e muita chuva. Ela vai florar menos vezes, porque a labiata especificamente, ela necessita de luz, a luminosidade é um fator determinante para a floração da maioria das orquídeas. Não é só o adubo para florar, é o adubo mais a luminosidade, mas as labiatas especificamente precisam de luminosidade para poder florar bem, para sempre estar bonita e dar esse show aqui de floração. Para a gente aqui no Nordeste, a gente é meio privilegiado, né? Eu tenho amigos meus que dizem assim, ai, que inveja! Eu amo labiata, as tuas estão florando o ano todo. Às vezes no mês, assim, no mês que você nem imagina tá lá. Um outro postando uma foto de uma labiata, aí o pessoal diz assim, florou hoje? Tá fora de época, que só flora no mês de maio, no mês de março, assim, mas eu tô no Nordeste, na terra da labiata, vai ter labiata o ano todo. Não tem outra. A live, eu salvei a outra, a parte 2 vai ficar salva. E o Douglas escreveu o arroba dela e eu fixei aqui. Pode olhar aqui, tá? Qual que é seu e-mail, Michele? michelecanário@hotmail.com. Agora, o meu Michele é com 2 L's e o final é com E, não é com I. Tá e certo, é canário. Tá certo. E é canário mesmo, canário, passarinho que canta. Não tem problema, não, é o sobrenome mesmo. Tá certo, né? Tá certinho, Ana. Tá ótimo. Deixa eu te falar, o pessoal fica assim, Paula, pode pôr adubo orgânico orquídea, pode pôr água de arroz, pode pôr pó de café. O que você fala disso? Paula, eu tiro uma brincadeira que talvez algumas pessoas não vão gostar, mas eu vou dizer. Se a gente juntar água do arroz, a canela é bom, olha, por favor. A canela é um cicatrizante natural, mas, gente, quem foi que inventou? Eu boto até a mão assim, às vezes, que eu não acredito quando eu vejo. Quem que inventou de pegar a canela e fazer chá para botar para as orquídeas, para botar para as plantas? Sabe, Ana Paula, até brinca às vezes nos grupos e diz assim, tá quase um arroz doce, porque juntou o arroz, juntou a canela. Olha, se o arroz tivesse todas essas propriedades, ninguém adubava a lavoura de arroz, né? A canela, ela é um fungicida natural. Quando você faz um corte de uma folha, de um bulbo, dá uma salpicadinha de canela para cicatrizar aquele corte. Mas nada ela vai servir, é só para cicatrizar e evitar com que aquele corte seja uma entrada de alguma doença. Mas fora isso, não vai cair na besteira de pegar um monte de pau de casca de canela para fazer um chá e botar nas plantas, porque as plantinhas não gostam de chá, não. Esse chá não vai funcionar. Então, assim, a questão do adubo orgânico, Ana Paula, a gente tem no mercado o bokashi, que é um adubo milenar, usado pelos japoneses, né, pelos chineses e tudo mais, que ele funciona. Porém,
A adubação que você vai utilizar, por exemplo, com bocacha ou adubo orgânico, não é um adubo completo como um adubo de sais ou adubo químico. Embora eu entenda que hoje em dia tem muitas pessoas que querem partir para o lado do mais natural possível. E ainda tem aqueles que dizem assim, mas na natureza não tem ninguém adubando. Só que você tem que entender que a orquídea que está lá na natureza, ela não é igual a orquídea que você trouxe para casa. O ambiente que ela está na natureza tem todo um ecossistema, tem todo aquele... Na verdade, a adubação das orquídeas na natureza é aquele detrito de passarinho, a casca que vai se degradando, o passarinho que morreu, alguns outros insetos, a água da chuva, que é riquíssima em minerais e nitrogênio, se junta com isso e acaba adubando a planta. Quando a gente traz para casa, ela não está naquele ecossistema, ela não está naquele ambiente natural, ela está num ambiente que nós estamos criando para ela. Ela não está plantada numa árvore viva, ela está plantada num pedaço de pau, ela está plantada num vaso. Então tem essa diferença. Né? E o líquido da composteira? O líquido da composteira é só se for para orquídeas terrestres, mas para orquídeas epífitas você tem que evitar, porque ele pode gerar um processo de queima das raízes e depois um processo de proliferação de fungos e bactérias que não serão benéficos para o cultivo de orquídea. Agora, se for o líquido para orquídeas terrestres, por exemplo, que a gente tem espatoglotes, tem citopódio, né? Tem outras plantas terrestres dentro do gênero de orquídea, aquelas sim, você pode pegar e utilizar a adubação tirada da composteira, mas a epífita nunca. Pessoal, vou pedir vocês para tirar um print, porque a live foi maravilhosa. Vou tirar meus óculos. E marca no Instagram de vocês, ou no Stories, ou no feed. Marca que a gente vai repostar. E para algumas pessoas que talvez já perguntaram, Ana Paula, a questão do uso da máscara eu não estou em casa, né? Por conta de zoada dos vizinhos, então eu vim pedir emprestado o jardim da minha tia e estou fazendo a live aqui de coração aberto para vocês. Não teria nada que pudesse me impedir de estar aqui nesse momento. Aqui, você acha que faltou alguma coisa? Porque para mim foi completíssimo. Não, eu acho que foi completo. Inclusive foi até um pouco mais, porque a gente abrangeu não só do mundo de labiata, né? E chegamos a outras orquídeas e também eu evitei falar muito termos técnicos para tentar fazer a live com a linguagem mais simples e menos descomplicada. Na verdade, Ana Paula, esse é o método que eu gosto de trabalhar. Foi. Eu gosto de trabalhar ou em live ou nas oficinas que eu ofereço, numa linguagem simples que a pessoa entenda. Porque, sabe, Ana Paula, eu sempre me lembro da minha mãe, que dizia assim, eu queria saber cultivar, minhas plantas morrem, eu não sei cultivar. E quando as pessoas vêm falar comigo, elas cultivam, né? Mas eu não entendo o que elas estão falando. Então, aquilo ficou meio que para mim no decorrer dessa minha vida aqui, da minha profissão, porque isso aqui, além da paixão, é a minha profissão, eu levei isso para a minha vida. Então, eu tento pegar o que é complicado e tento descomplicar para que seja fácil de todo mundo entender. Então, por isso que não tem tantos termos técnicos, né, que poderia falar. Mas talvez muitos dos que estão acompanhando a gente não entenderiam nada, né? Michele, Deus te pague muito. Você agradece sua tia pelo espaço, né? Agradeço. Um beijo no seu coração. E você quer despedir do pessoal, falar alguma coisa? Fique à vontade. Olha, eu quero, porque eu não estou de óculos, mas eu sei que tem um monte de amiga aí que passaram a semana todinha, live, é hoje, né? Então, eu quero agradecer a todos. Essa live foi muito divulgada, Ana Paula. Teve, inclusive, em grupos só de cultivadores de labiata, em grupos, de modo geral, de orquídeas. Teve no grupo do Facebook de labiata, no meu Facebook, vários amigos que compartilharam. Então, foi uma live bem esperada, porque todo mundo diz... Eu acho que não sou, mas todo mundo diz que eu sou a rainha das labiatas, porque eu adoro labiatas. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. O Pablo, gratidão extra, porque ele me ajudou muito. A você, gratidão sem fim. Adorei o convite. Foi muito bom passar quase 2 horas conversando com você. E para todos, eu estou à disposição no que for preciso.
Então, só gratidão para essa live de hoje. Apesar do Instagram ter derrubado, a gente conseguiu. Foi maravilhoso. Quando a gente semeia coisas boas, só vem coisas boas, não é? Com certeza. Tudo que é bom e positivo vai para frente e a gente fica todo mundo feliz. Pessoal, compartilhe essa live, porque as pessoas depois assistem, porque, nossa, acho que ninguém pode perder. A Michele realmente é a rainha das labiatas, sabe? Obrigada. Adoro as labiatas, amo. Não tem perfume melhor. Chanel número 5 perde. Essa que é a verdade. Pessoal, hoje foi o primeiro dia da semana, né? Amanhã a gente continua com as lives. Um beijo no coração de cada um de vocês que estão aqui até agora. A gente sabe, né? Que a gente avançou aí no horário. Muito obrigada. Bom descanso. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira sempre é fantástica, maravilhosa. Anotem o que vocês têm que fazer amanhã, que amanhã vocês acordam assim mais tranquilos, sabem o que vai fazer. É bom uma agendinha, não é, Michele? Ah, é ótimo. Eu faço uma programação da semana. Porque, sabe, Ana Paula, se você não se programa, você acaba esquecendo alguma coisa, né? Então é bom você dar uma anota para não esquecer nada, né? Fica leve amanhã, né? Fica tudo mais fácil. E outra, você tem uma semana de lives agora magníficas. Para quem gosta de orquídea, a gente vai falar muito, né? Você vai falar com o Roberto Martins, vai falar na live com o Leonardo Gagliori. Amanhã então vai ser... a gente vai falar com a Heloísa. Ela é de orquídea americana. Terça lá, eu vou falar de Phalaenopsis no Diário das Orquídeas, vai ser 21 horas. Quarta, com o Roberto Martins, micro-orquídeas. E quinta, eu vou falar com a Lúcia Borges sobre hortas em jardim vertical. Ótimo. Né? Só gente boa. A Elo é uma simpatia, vocês vão amar. E o Roberto, nossa, eu não tenho o que dizer. Sem contar você que vai dar um show pra gente sobre Phalaenopsis, né? Quem sabe agora todo mundo perde o medo. Não é? Com certeza. Beijo. Boa noite. Beijo. Quero te agradecer sua tia. Boa noite. Gratidão a todos. Gratidão.